Olá pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui, muito bom pensar de que eu posso aí estar de alguma forma participando com vocês desse seu tempo, contribuindo aí para que a gente possa fazer coisas boas. Nós vamos retomar agora o nosso canal, tive problemas, tivemos outros projetos para correr atrás, mas agora nós vamos retomar essa ideia aqui do nosso canal no YouTube. Vamos aqui trabalhar com vocês uma série de informações e quero até que depois vocês possam se aprofundar, conversar com a gente para que a gente tenha aí um avanço, um diálogo interessante e importante. Para quem não me conhece, meu nome é José Celso Martins, eu sou advogado, professor da Universidade Metodista, presidente do TASP, em que nós trabalhamos com mediação e arbitragem, mas a nossa proposta neste canal não é falar somente de mediação e arbitragem. Nós queremos, na verdade, poder aprofundar e falar muito mais do que isso, né? Então, no nosso último curso, nós falamos sobre o Estado capitalista, a cultura da paz no Estado capitalista. E agora nós vamos também avançar nesse estudo. Então, gente, é o seguinte, inscreva-se, tá? Procura participar aqui com a gente. Curtam as nossas redes sociais, conheçam esses nossos trabalhos. Eu acho que tem tanta coisa acontecendo por aí, né? A gente vê tanto trabalho, tanta apresentação e assim nós queremos sinceramente fazer um trabalho com muita seriedade, com muita competência, com muito compromisso para que nós possamos chegar a lugares muito bons. E eu conto aí com vocês, com a participação de vocês para que a gente possa fazer todas essas coisas. Legal? Bom, no nosso último vídeo nós estávamos falando sobre cultura da paz no Estado capitalista. Bom, trouxemos uma série de ideias sobre como essas coisas acabam acontecendo e mais ou menos, lógico, de uma maneira muito sintética, trazer como o Estado capitalista funciona. Bom, dentro dessa ideia capitalista, existe uma força muito grande, um impulso muito grande para o modelo, que é a ideia do consumo. Essa ideia do consumo, gente, está assim, de alguma forma, impactando cada vez mais em nossas vidas. Nós estamos vivendo hoje este problema que dessa pandemia, dessa coisa horrorosa, e que nós estamos globalizando tudo isso, né? Eu nunca acreditei que esse modelo fosse o melhor modelo de todos, sabe? Sempre acreditei que cada pessoa, cada grupo social, cada comunidade possa ter sua própria vida. Nós não precisamos ser todos iguais, consumir as mesmas coisas. Sempre fui nessa linha de pensamento, né? E hoje estamos, né, todos iguais, inclusive nessa dificuldade. Mas avançando nos nossos estudos, eu tenho aqui uma frase de um economista americano chamado Victor Lebow. E ele lançou uma ideia em 1955 que foi, me parece, muito determinante para o avanço das ideias capitalistas, para o avanço do consumo e consequentemente, para essas dificuldades todas que nós estamos conhecendo. Então eu vou ler com vocês agora qual foi a frase, qual foi a ideia de Lebow sobre o consumo. Vejam, ele disse o seguinte: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. Vejam, isso Lebow escreveu em 1955. Me parece que essa ideia foi levada muito à risca. Parece que o mundo abraçou essa ideia de uma tal maneira que nós avançamos sobre a natureza e avançamos com tamanha agressividade que hoje nós estamos tendo uma série de situações que estamos todos vivendo e me parece que tudo isso pode estar relacionado a essa ideia de que nós temos o planeta como algo que está aí para nos servir.
Nós não temos a ideia de que nós fazemos parte do planeta como uma árvore, como um rio, como uma montanha. Não, nós olhamos para a árvore, para o rio e para a montanha como algo que pode me servir, como algo que eu possa explorar economicamente. Eu acho que essa forma de enfrentar e de encarar as coisas, eu acho que nós precisamos, no mínimo, reduzir um pouquinho, mudar um pouco esse olhar, porque eu penso que nós estamos chegando a uma situação cada vez mais complicada. Quer ver? Pensem comigo. Para que nós possamos ter a produção de bens e serviços, necessariamente nós precisamos de energia. Então nós vamos extrair essa energia de algum lugar. Bom, depois partimos para a matéria-prima, que também vamos extrair da natureza. Nós estamos tirando tudo da natureza. A energia está saindo da natureza, a matéria-prima está saindo da natureza. Quando nós extraímos essa matéria-prima, começamos a produzir insumos que serão necessários para a produção dos bens que depois vamos consumir, né? Então, essa tela que me assiste agora, ela tem uma série de insumos que foram utilizados para que ela fosse fabricada para ser o que é, não é? Depois você tem a produção dos produtos, que foram os produtos finais, que são esses que nós falamos, e por fim, o produto final, né? Que é o que nós utilizamos, como as máquinas, equipamentos, né? Todas essas questões. Bom, gente, tudo isso gera resíduos. Então, para que nós possamos extrair energia, para que nós possamos extrair matéria-prima, quando nós transformamos a matéria-prima em insumos, quando transformamos os insumos em produtos, e esses produtos propriamente ditos, todos eles geram o consumo, e esse consumo gera resíduos. E esses resíduos estão impactando cada vez mais na saúde do planeta. E aí nós pensamos muitas vezes que quando nós guardamos uma latinha, né, nós estamos fazendo uma reciclagem de um pedaço de papel, nós estamos contribuindo com a natureza. Bom, de fato, isso é melhor do que nada. Mas, na verdade, essa é a pontinha da cadeia que começou lá atrás, quando eu iniciei tudo, produzindo ou precisando de energia para extrair essa matéria-prima. E cada uma dessas passagens, eu fiz gerar resíduos que, de alguma forma, foram despejados em rios, despejados nas terras, despejados no mar, despejados no ar. Enfim, tudo isso acabou, de alguma forma, impactando no meio ambiente. Então, isso era gostaria que vocês pensassem que não é apenas o produto final, né, que nós entendemos seja aquele que eu preciso de reciclar. Na verdade, é todo um processo que vai contaminando. Então, quando nós consumimos um produto, esse produto já passou por uma cadeia de resíduos que foram gerados para ele chegar a ser o que eu vou consumir, né? Depois, outra questão que eu queria mostrar para vocês, né? Vejam, essas alterações que nós trazemos ao meio ambiente por conta dos resíduos que nós jogamos e despejamos no planeta, ela provoca outras coisas. Então, o que nós provocamos? A extinção de animais, a alteração do clima que nós estamos vendo cada vez mais, e por conta disso, catástrofes que nós estamos vendo, furacões, inundações, aumento de pragas, né? Então vejam, tudo isso é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então, consumir com essa voracidade com que nós estamos fazendo, nós estamos alterando o meio ambiente e a alteração do meio ambiente está provocando todas essas questões. Então, esta reflexão que eu queria trazer para vocês, não é quando nós pensamos apenas na ponta do processo e olhamos o planeta como se ele fosse algo à nossa disposição, como nós fôssemos donos do planeta, não olhamos para o planeta como se nós fôssemos apenas uma pessoa, uma coisa que compõe o planeta. Eu não estou compondo o planeta, eu estou aqui para usurpar, para me aproveitar, para buscar lucros e resultados dentro das coisas que a natureza me oferece. Eu acho que nós precisamos dar uma viradinha nessa chave se a gente quiser que as futuras gerações tenham alguma coisa melhor do que o que nós estamos tendo e
oferecendo para o futuro, né? Então vejam, aí tenho mais um slide aqui para vocês, assim, onde que nós analisamos o quê? Que as catástrofes naturais, gente, elas, eu até coloquei aqui, né, vocês estão vendo, ela está entre aspas, porque ela não é tão natural, porque ela é fruto de todo esse processo que nós estamos impondo, né, ao planeta. Mas existem agora, além disso, outras consequências que nós estamos vivendo hoje, e até a pertinência dessa minha fala com vocês aqui é justamente tudo que nós estamos conhecendo neste momento social, político e econômico. Com essas catástrofes, o que acontece? A população fica aterrorizada e se sente absolutamente dependente do Estado. Como hoje nós nos sentimos diante dessa pandemia? As pessoas estão todas doentes, ficando não somente doentes pela doença, mas doentes também pela impotência de trabalhar e de fazer algo em cima dessa situação, né? Então, isso é uma coisa gravíssima. E aí o Estado se sente forte, mais uma vez se impondo, né? E mantendo o status quo, ou seja, mantendo o modelo de vida exatamente como está. E é disso que a gente precisa repensar. Nós temos que repensar isso. É uma reflexão profunda, né? Parece que não há outra maneira de viver, mas há, gente, mas há. Se nós quisermos realmente, nós temos possibilidades de fazer algo diferente. Então, esse consumo inconsciente que nós insistimos, ele vai provocando cada vez mais essa situação de catástrofes que vai tornando um giro que nós não vamos perdendo o controle. Nós podemos controlar o consumo, mas as consequências que nós estamos trazendo em razão disso, nós não vamos ter controle, né? Que é esse momento que a gente vive em que estão todos loucos, né? As pessoas, uma vai para um lado, outra vai para o outro, né? Sem também um governo que dê uma ordem, que discipline como nós poderíamos fazer, sem uma ideia de coesão, sem uma união de ideias. E assim as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Eu sempre falo, eu como educador, eu sempre falei, a competição ela não deve ser estimulada. Nós devemos estimular a união, a cooperação, né? A igualdade, a solidariedade, não a competição, sabe? A competição ela é natural ao ser humano. Nós não precisamos ensinar ou prestigiar ou estimular a competição. Nós não precisamos fazer isso, porque ela vai acontecer, ela faz parte da natureza humana. Mas nós temos que cuidar daquilo que preserva, daquilo que mantém, não daquilo que destrói, não é? Muito bem. Aí eu trago para vocês aqui somente uma lembrança do que está na nossa Constituição, né? Que a nossa Constituição vai dizer para nós que o nosso Estado é um Estado que prima pela soberania, pela cidadania, pela dignidade da pessoa humana. Aqui, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é justamente o reconhecimento e a identificação do Estado capitalista, né? Aqui identificamos o nosso modelo. O pluralismo político. Isso é o artigo 1º da nossa Constituição. Será que nós estamos cuidando disso? Será que a cidadania está sendo preservada? Será que as pessoas estão sabendo o que é isso, como cuidam disso? A dignidade da pessoa humana. De que pessoas nós estamos falando, não é? Eu sinto que eu não gostaria de que esse momento aqui ficasse pontuado somente por um momento trágico da nossa história que nós estamos politicamente vivendo, né? Mas fica difícil a gente não considerar essas pessoas que estão hoje supostamente representando o povo brasileiro. Isso é de uma tristeza
E eu, para ser sincero, eu tenho vergonha, eu me sinto envergonhado de ver como as pessoas estão cuidando da nossa cultura, cuidando da dignidade das pessoas, cuidando da saúde das pessoas, cuidando da educação. É lamentável. E aí eu estou aqui querendo apoio de vocês no sentido da gente reverter isso, cada um fazendo a sua parte, e algumas coisas nós temos que fazer coletivamente, não é individualmente que nós vamos resolver, né? E aqui, gente, eu vou já indo para encerrar esse nosso encontro. Eu gostaria que vocês pensassem que o meio ambiente que nós precisamos cuidar não é somente um meio ambiente, não é somente um direito ou uma obrigação do Estado. Não é somente um direito ou uma obrigação do Estado. Este é um direito e uma obrigação de todos. Todos nós temos que cuidar e conservar aquilo que é de todos. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos condenando a nossa geração, mas principalmente condenando as futuras gerações. Então, falar de cultura da paz é também falar de modo de vida, de maneira de conduzir e de cuidar das coisas, das pessoas, da sociedade, de todas as coisas que estão à nossa disposição. O planeta não é nosso, nós fazemos parte desse planeta. E ele é nosso se nós cuidarmos dele, se formos merecedores desse título, não usurpadores, né? Como a gente tem visto aí, que as pessoas veem na Terra o que eu posso fazer para explorar e me beneficiar da Terra, sem pensar que a Terra também tem vida, traz vida e também pode provocar catástrofes, como a gente está vendo aqui. Legal, gente? Maravilhoso estar com vocês. Agradeço muito a sua paciência, a oportunidade de me deixar falar todas essas coisas. Espero que nós possamos aí avançar e falar muito ainda, né? Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, participem, conheçam das nossas redes sociais, participem. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Eu sei que a gente pode, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima.